Retornamos. O programa de hoje estamos falando sobre uma epidemia mundial, sobre obesidade. Estamos quebrando alguns paradigmas. Ah, tem que fechar a boca para emagrecer. Não, precisa se alimentar corretamente. Precisa fechar a boca, sim, de alimentos inflamatórios. Quais são os principais alimentos inflamatórios? São alimentos que não são digeridos pelo nosso organismo e por isso não são bem aproveitados pelo nosso organismo. Você sabia que o pH do leite, isto é, o índice de acidez do leite, é cerca de 3 e o do pH do nosso corpo é cerca de 7,35? Significa que quando você toma leite, você precisa compensar esse líquido ácido que você está colocando no seu corpo. E para você compensar isso aí, você precisa tirar cálcio do osso e jogar no sangue. Então o leite pode tirar o cálcio do nosso osso. E o leite, então, ele é um alimento excelente para bezerro. Se você tiver bezerro na tua casa, pode dar, ele vai adorar assim mesmo. Quando ele crescer, ele não vai querer mais. Não vi touro tomando leite. Então o leite é um alimento inflamatório para o ser humano porque não é digerido. Não temos a digestão e por isso não temos a assimilação das proteínas e dos açúcares necessários. Existem sim produtos que já são pré-digeridos, originados do leite, que são alimentos bons. Mas em natura, ou mesmo os derivados, trazem inflamação. Você não precisa acreditar. Faça o teste na sua vida, retirando, principalmente dos seus filhos, das crianças, o leite. As crianças podem crescer melhor, crescer mais rapidamente, mais saudáveis e inclusive emagrecer. Porque o leite é um dos alimentos inflamatórios. Qual que é o outro? O glúten, pessoal, o famoso glúten, a coqueluche. E muitas pessoas ainda não conseguem entender como é que essa proteína que está presente no trigo, na farinha branca, é capaz de promover uma série de situações desastrosas no seu corpo. Desastrosas, gente. Existem publicações que dizem que existem pessoas que desenvolveram cirrose hepática e não eram dependentes de bebida alcoólica. Desenvolveram sim, pelo excesso dessa proteína no organismo, que faz mesmo um trabalho no seu sistema imunológico, dificulta a digestibilidade, dificulta a assimilação, interrompe processos metabólicos, inibe enzimas. Isso é primordial, gente. Saibam que nosso corpo precisa das enzimas para funcionar. E vem essa proteína que está presente nas farinhas brancas e faz todo esse desajuste orgânico. Além disso, você lembra, você sabe, quando você faz uma gelatina na sua casa, o glúten fica parecido a uma gelatina quando você o ingere. Ele absorve a água e lá na sua mucosa intestinal ele forma essa gelatina. Essa gelatina ali grudada, que se chama uma adesividade, uma mucosidade não necessária, impede que o seu organismo elimine toxinas, impede que o seu organismo absorva vitaminas, proteínas, minerais, impede ou dificulta que o seu organismo fabrique anticorpos. Isso mesmo. Saibam que 80% dos anticorpos do seu corpo estão sendo fabricados ali no intestino. E você, quando come aquela fatiazinha de pão, de bolo, que tem o glúten, está colaborando para esse processo. Além disso, neurotransmissores, dopamina, serotonina, né? As dores, muitos neurotransmissores, muitos neuropeptídeos são formados aí. Então vamos ter atenção, vamos eliminar, porque de positivo, gente, essa proteína não traz nada, pelo contrário, dificulta, volto a dizer, todo o teu metabolismo. É um dos ingredientes que também, se tem a necessidade de emagrecimento, é necessário a remoção dessa proteína do seu cardápio. O açúcar também. O açúcar é necessário para quê? O açúcar é viciante. As pessoas que comem açúcar estão viciadas. O açúcar tem o mesmo sítio do cérebro da cocaína. Então, precisa tomar cuidado quando você põe o açúcar ou come alimentos que se transformam em açúcar rápido, alimentos industrializados. Existe sim as questões da alergia ou da doença celíaca, que é a alergia ao glúten. Sim. Porém, existem muitas pessoas que têm intolerância e que não sabem disso. E a obesidade é uma das causas da intolerância ao glúten. Por isso que sugerimos que você faça o teste. Por favor, não acredite em nós. Faça um teste. Retire esses alimentos. E a gente vai comer. Bom, e o que eu vou falar? As pessoas perguntam, e o que eu vou comer? Como se só tivesse isso na nossa vida. Pelo contrário, tem tantas outras coisas, né?
produtos que não tenham essa proteína, o mercado lhe oferece uma série de ingredientes, produtos que não contenham açúcares refinados, também está aí, né? Enfim, atenção aos adoçantes artificiais, que também são fatores extremamente inflamatórios. Ora, não é uma quebra de paradigma? Todo mundo sabe que quando inicia um trabalho de emagrecimento, é necessário cortar açúcares e trabalhar com os edulcorantes artificiais. E nós já entendemos que são substâncias neurotóxicas, que machucam o cérebro, que mudam o pH sanguíneo e que trazem uma série de desconfortos, pessoal, gastrointestinal. Para você entender melhor as intolerâncias e a sensibilidade alimentar. Como o celíaco. O celíaco é aquela pessoa que está extremamente sensível ao glúten. Ele não pode ingerir o glúten de forma alguma. Ele corre risco de vida. E o intolerante, como somos nós, intolerantes à proteína, traz uma série de distúrbios gástricos e também algumas reações inflamatórias, as algesias, as mialgias, as dores de cabeça, as enxaquecas, os problemas tiroidianos. Olha, gente, proteína equivocada de forma intolerante, causam distúrbios endocrinológicos. É muito comum, hoje nós temos alguns problemas endocrinológicos, vamos falar no próximo bloco, responsáveis por alguns alimentos. Alguns alimentos são responsáveis, trazendo as doenças autoimunes. Das doenças autoimunes, uma das principais que causa obesidade é a tiroidite de Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune que pode sim ser provocada por alimentos alergênicos, alimentos intolerantes. Bom, e o que nós vamos comer então, né? Então nós vamos dar uma receitinha bem simples para você. Tira os alimentos que são inflamatórios e nós vamos dar uma receitinha bem simples e barata para você. Mas provavelmente no próximo bloco. Não, ainda nós temos algum tempo. Vejam só, você já ouviu falar sobre mandioca, inhame? Essas raízes, esses tubérculos? Está aí uma grande opção, uma excelente fonte de carboidrato, porque nós sabemos que nós precisamos sim ingerir carboidrato, que é um outro grande equívoco, né? Que quando se começa os regimes de emagrecimento, se elimina carboidrato. Pelo contrário, gente, o teu metabolismo é um momento onde ele precisa ter mais energia para fazer o trabalho, né, de queima de gordura. E você retira a energia? Não, você precisa colocar o carboidrato adequado. A mandioca é uma das alternativas. Você pode, no seu café da manhã, trabalhar uma tapioca. Olha só, né? Uma tapioca simples, você põe regada ao azeite, que já traz o benefício funcional do ômega 9. As ervas, né? Pode ser os alecrins, as manjeronas, enfim, que já traz o potencial herbáceo, a funcionalidade orgânica dentro de um contexto, né? Remover o seu leite, exato. Tem outras alternativas, leite de arroz, leite de amêndoa e tantas outras substituições saudáveis. Lembre-se, nós precisamos ajudar o nosso organismo a atingir um equilíbrio, ajudar o metabolismo a fluir de uma forma simples e natural. Fique ligado, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já conversando com você hoje sobre obesidade.